Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã de sexta-feira. Quero aqui agradecer a Deus pela tua vida, agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar mais uma vez trazendo uma palavra para o teu coração, amém? Fique aqui porque Deus quer falar contigo através da mensagem. Então, você é o convidado especial nesta manhã. Jesus te convida para vir, para buscar a presença, buscar a face daquele que é digno de honra, de glória e de toda adoração. Não saia deste canal, fique aqui. Você que não é inscrito ainda, se venha se inscrever. Convide mais pessoas para fazer parte dessa família que cada dia vai crescendo para a glória do nome do Senhor. Amém? Sou a missionária Nilda, quero deixar uma palavra aqui nesta manhã para você. Aleluia, para os nossos corações. Livro de Salmos 79 fala sobre a assolação de Jerusalém e a oração por socorro. Amém? Oh, glória a Deus, aleluia. A Bíblia fala: ó Deus, as nações entraram na tua herança, contaminaram o teu santo. Aleluia. O teu santo. Glorificado é o nome do Senhor. Deus poderoso, Deus grande. Aleluia. Esse livrinho aqui é bem difícil. Oh, aleluia, Jesus. Amém. Aleluia. Salmo 79. Salmo 79. Aleluia. Fala: tempo de reduzir Jerusalém a montões de pedra. Aleluia. Deram os cadáveres dos seus servos por comida às aves dos céus e a carne dos seus santos aliamárias da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os sepultasse. Estamos feitos opróbios do vosso vizinho, o escárnio e a zombaria dos que estão à roda de nós. Até quando, Senhor, indignar-te-ás para sempre? Arderá o teu zelo com fogo? Derrama o teu furor sobre nações que se não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque devoram a Jacó e assolaram as suas moradas. Não te lembres das nossas iniquidades passadas. Apressa-te e antecipe-se-nos a tuas misericórdias, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Porque dirigiam os gentios: onde está o teu Deus? Porque diriam os gentios: onde está o teu Deus? Torne-se manifesta entre as nações à nossa vista a vingança do sangue derramado dos seus santos, dos seus servos. Chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço. Preserva aqueles que estão sentenciados à morte. E aos nossos vizinhos, deita-lhe no regaço sepulcradamente a sua injúria, com que te injuriaram, Senhor. Assim nós, teu servo, nós, teu povo e ovelhas de teu pasto, te louvarem eternamente, de geração em geração, cantaremos os teus louvores. Amém? Aleluia, Jesus. Irmãos, olha só, esta oração, a Bíblia fala que essa oração aqui ela é feita em forma de súplica, que é um salmo de Asaf, né? Não é de Davi, que é o salmo de Asaf, que ele está clamando pela misericórdia. Aqui ele está clamando para que Deus venha socorrer Jerusalém. Jerusalém é uma cidade muito perseguida, né? Nós sabemos que agora mesmo Jerusalém está em guerra, mas também sabemos que o Deus, né, do impossível está lá. Que nós podemos fazer, continuar como Asaf, como salmista, clamando, pedindo a Deus a misericórdia dele, para que essa cidade venha se acalmar, para que este povo venha reconhecer o Senhor como único Salvador, porque a maioria ali são idólatras, a maioria são pessoas grandes, né? Grande aos olhos humanos, que aos olhos de Deus
eles são os mais pequenos, diz a Bíblia, né? Não assim em forma de humildade, mas para Deus é nada a grandeza do homem. A riqueza do homem para Deus é pó, mas na verdade os pequenos são aqueles que estão morrendo sem culpa alguma. As crianças, né, que estão em praças, os seus corpos ali estão sendo despedaçados e eles não estão nem estão brigando por poder. Aleluia. Toda a vida Jerusalém foi uma cidade perseguida. Todos querem possuí-la, todos querem o poder, né? E nós sabemos que o poder pertence a Deus, mas a humanidade é assim. Então, que devemos pedir Deus misericórdia pelas nações, pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Então, o salmista fala: ó Deus, as nações entraram na tua herança, contaminaram o teu santo. Aleluia, o teu santo, contaminaram o teu santo, do seu santo templo, reduzir a Jerusalém a montões de pedra. Então, desde que, aleluia, o mundo é mundo, desde que tudo foi fundado, desde que Deus fez os céus e terra, né? Então, vem essa guerra de poder, essa guerra por dinheiro, por herança. Quanto mais eles têm, mais querem. Aleluia, sabemos que entra o rei e sai o rei, né? E todos eles brigavam pelo mesmo poder. Agora são os governantes, os governadores, né, que estão brigando por poder, porque antes eram os reis que saqueavam a cidade, assolavam a cidade, levavam as criancinhas, levavam as famílias cativas. Aleluia, Deus sempre usando os seus servos para estar orando, intercedendo, como hoje. Aleluia, orar por Jerusalém, interceder por Jerusalém, para que Jerusalém seja liberta, seja salva, seja uma cidade calma, uma cidade tranquila, como a Bíblia diz que ela é, aleluia, uma cidade santa, mas nós sabemos que muito sangue foi derramado e ainda continua sendo derramado sobre Jerusalém. Que Deus, que o nosso Pai do céu venha ter misericórdia de Jerusalém, não só de Jerusalém, mas também das cidades vizinhas. Aleluia. Então o versículo 2 fala, o salmista fala que deram os cadáveres dos seus servos por comida às aves do céu, e a carne dos seus santos à liamária da terra. Então era o que acontecia com os servos de Deus, com os filhos de Deus. Então o versículo 3 fala: derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem sepultasse. Então aconteceu muito sangue derramado, aconteceu muito sangue inocente derramado, e tá lá em cima. E então, aleluia, derramaram o sangue, né? Sangue deles derramou como se derrama água, sabe o que é você, aleluia, ver um sangue de uma pessoa sendo derramado ali, as pessoas olharem como se derramou a água que, aleluia, logo mais você pode, aleluia, tirar uma água de uma vasilha, daqui a pouco você vai lá e acrescenta de novo. Não, não é assim, é sangue, é um sangue inocente, é um sangue de povo, sangue de nação. Ali derramou sangue, derramou a vida, né? Tocou na vida, tocou no sangue, tocou na vida, é diferente. E aqui a Bíblia vem falando que eles fazem muito isso lá, né? Desde que aleluia, Jerusalém existe, que é essa guerra, nunca cessou, para um momento, mas depois volta de novo. Aleluia, versículo 4 diz: estamos feitos ao opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que estão à roda de nós. Então, eles estão sendo zombados e eles humilhados e falam: você não está numa cidade santa, cadê o seu rei? Então eles zombam do povo de Deus, zomba de mim, zomba de você. Quando algo acontece na nossa vida, eles zombam, eles perguntam: onde está o nosso Deus? Onde está a nossa oração? Para onde está indo a nossa oração? Então eles zombam de nós, eles zombam do povo de Deus, assim como tem zombado de Jerusalém. Mas o Rei dos Reis está chegando, o Rei dos Reis vai colocar um fim, ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. Ele, ali, o próprio Deus está vindo como guerreiro para guerrear, como juiz para julgar as nações. Aleluia, ele está vindo, Jesus está voltando, o Rei dos Reis. Ele sim vai enxugar os olhos de cada um daqueles que foram derramados muitas e muitas lágrimas. Aleluia. O homem continua brigando por poder. Não importa se tem crianças morrendo, se tem jovens, adolescentes, famílias, servos de Deus, eles não estão preocupados, eles estão preocupados com o poder. Por isso essa guerra que não cessa. Mas Deus é o único que pode pôr um fim,
aleluia, Jesus, nesta guerra que está acontecendo. Então aqui versículo 5 diz, até quando, Senhor, indignar-te-ás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo. Então o salmista ele pergunta, até quando, Deus? Até quando o teu furor permanecerá? Até quando as nações, aleluia, arderá o zelo? Até quando indignar-se-á para sempre? Arderá o teu zelo com fogo. O salmista ele está perguntando, quando vai cessar essa guerra, Deus? Quando vai ter fim nessa dor, nessa tribulação? Olha como estamos vivendo, não temos paz. Muitos já saíram das tuas casas, muitos saíram correndo sem ter para onde ir. Muitos morreram no deserto, muitos morreram afogados, muitos morreram no fogo, foram queimados, casas foram sitiadas, famílias foram queimadas. Aleluia, Jesus. Então o salmista ele está perguntando, Deus, até quando? Aleluia, sucederá todas essas coisas. Então o versículo 6 diz, derramar o teu furor sobre nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Então aqui foi, aleluia, foi Deus que permitiu. Deus derramou o furor sobre este povo, um povo que não conhecia o nome dele, um povo que não tinha o temor, aleluia, que não invocava o nome dele, aleluia. Mas aqui tem pessoas agora, tem pessoas inocentes morrendo, tem pessoas que conhecem a palavra de Deus, estão sendo mortas, missionários, pastores presos, famílias estão no Brasil, outros estão lá no meio da guerra sem poder voltar, e nós precisamos estar preparados, orando sem cessar. Aleluia, Jesus, pedindo a Deus a misericórdia. Versículo 7 diz, porque devoraram a Jacó e assolaram as suas moradas. Então foi o que aconteceu. Muitos perderam suas casas, suas famílias, e ainda estão perdendo, porque a guerra não cessa. A guerra vem vindo de geração em geração. Aleluia, reino contra reino. Aleluia. O povo só quer o dinheiro, só quer fama. Esquece de que tudo pertence a Deus. Esquece que Deus, ele tem o controle de tudo. Então Deus está falando nessa manhã, ore, busque. Assim como o salmista suplicou o favor, a misericórdia de Deus para Jerusalém, nós também precisamos continuar clamando, buscando, aleluia, porque somente de Deus virá o socorro. Então o versículo 8 fala, não te lembres das nossas iniquidades passadas, apressa-te e antecipe-se-nos as suas misericórdias, pois estamos muito abatidos. Então o salmista ele pede a Deus socorro. Além disso, ele ora aqui o Salmo de número 70, aqui, onde Davi fala, Senhor, apressa-te em mim socorro. Então o salmista aqui também ele está pedindo, assim como Davi, não te lembre das nossas iniquidades, Senhor, perdoa, Senhor, nossos pecados. Então ele fala, apressa-te e antecipe-se, ou seja, antes que seja tarde, Senhor. Coloca as tuas mãos, nos ajuda, nos salva, estamos perecendo. Ali não olhe para os nossos pecados, Senhor. Ajuda-nos, tem misericórdia, apressa-nos em nos socorrer. Estamos todos abatidos, Senhor. O salmista ele está clamando, pedindo por misericórdia. Então o versículo 9 fala, ajuda-nos, ó Deus, na nossa salvação, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Então ele está preocupado com a salvação, que o salmista está a ponto de perder a salvação. Aquele povo já está a ponto de negar o nome do Senhor, de tanta luta, de tanta angústia, tanta aflição. Então ele pede socorro, ele pede, Senhor, salva, Senhor. E o salvo, ele não está preocupado com a carne, ele não está preocupado com a casa material, ele está preocupado com a casa terrena, ele está preocupado em perder a coroa. Então o Senhor fala que nós devemos vigiar, porque o inimigo anda ao nosso derredor, bramando como um leão. E nós devemos vigiar para que não vamos perder a nossa coroa. Então o salmista ele está preocupado com a salvação. Ele não está preocupado com a casa aqui, terrena. Ele não está preocupado com fama, com riqueza, com o que ele está perdendo, não. Ele está preocupado com a salvação. Então ele está pedindo, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, na nossa salvação, pela glória do teu nome. E ele está pedindo, livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do seu nome. Aleluia. Ou seja, só em Deus, só Deus perdoa pecado. Então o que ele está fazendo? Ele está clamando a Deus pela misericórdia. Ele fala, versículo 10, porque dirigiu os gentios, onde está o teu Deus? Porque diriam os gentios, onde está o teu Deus? Torne-se manifesta entre as nações à nossa vista a vingança do sangue derramado do seu servo. Então, ele está pedindo socorro, está falando que muitos zombam deles e dizem, onde está o teu Deus? Olha só o que está acontecendo com Jerusalém. Olha só o que está acontecendo com você e Deus não está vendo. Por que Deus está permitindo essas coisas? Ele está dizendo que eles estão sendo zombados. Que Deus venha apressar, venha ter misericórdia, porque muitos já estão falando.
aleluia, até mesmo de Deus, aleluia, mas nós não somos juiz de Deus, mas Ele é o nosso advogado, Ele ainda não veio como juiz, mas Ele virá sim para julgar toda a nação. E o salmista pede para que Deus, aleluia, tenha misericórdia e que Deus manifeste a tua glória e sobre as nações, aleluia, à vista e vingue o sangue dos inocentes, vingue o sangue daqueles que foram derramados inocentemente ali, não devia, não merecia, mas pelos grandes, pela fama, pelo dinheiro de muitos, por querer ser. Então estão derramando sangue inocente. Ele está pedindo para que Deus vingue o sangue desses inocentes, desses santos profetas que morreram, homens, mulheres de Deus, criança. Aleluia. Então ele está falando, versículo 1, chega à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço. Aleluia. Preserva aqueles que estão sentenciados à morte. Então, ele está pedindo para que tem muitos presos ali que já estão à beira da morte, mas que Deus venha preservar em vida, que Deus venha com gemido, que chegue à tua presença com gemidos presos. Então, muitos estão presos, mas que o braço do Senhor está estendido e que não deixe que eles venham a pecar, nem perecer e nem negar o nome do Senhor. Aleluia, em meio às lutas, às guerras, aflições, muitos têm sido chicoteados, muitos foram mortos, muitos estão sendo ainda apanhados. Aleluia, mas que Deus possa ter grande misericórdia, conservar eles com vida, ou pelo menos que venha salvar a alma. Não deixe que eles venham queimar no fogo do inferno, porque negou o nome do Senhor por conta das lutas, e às vezes até mesmo pensar que Deus abandonou. Versículo 2 diz, e aos nossos vizinhos deita-lhe no regaço setuplicadamente a tua injúria com quem injuriar o Senhor. Então, ele vem clamando para que Deus venha fazer justiça. Aleluia, versículo 3 diz assim, nós, teu povo e ovelha de teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração cantaremos seus louvores. Então, ele está falando que assim que tudo isso cessar, eles vão agradecer a Deus, eles vão louvar, eles vão estar na casa do Senhor, engrandecendo o nome do Senhor e cantando para sempre, ou seja, darei um culto de ação de graça, Senhor, em prol do que o Senhor fez. Agradecerei ao Senhor, porque o Senhor livrou o teu povo, Senhor. Então o salmista ele está garantindo aqui que assim que tudo isso passar, aleluia, como foi naquele tempo, né? O salmista ele está falando que, aleluia, eles glorificarão o nome do Senhor. Então, precisamos continuar clamando. Ontem e hoje foi o dia que Deus deu mensagem falando sobre Jerusalém. E é o que está acontecendo, né? Aqui no livro de Salmo, a Bíblia que eu peguei aqui é do meu esposo. Eu não tenho palavra nenhuma preparada, nem ia falar sobre Jerusalém. Às vezes você vê o vídeo e você fica muito triste. Tem pessoas que não podem nem ver, que passam mal de tanta calamidade, tantas coisas que vem acontecendo. Mas precisamos estar preparados, pedir Deus revestimenta, porque hoje está lá, daqui a pouco pode ser no Brasil. Que Deus venha ter misericórdia, que Deus venha ter misericórdia de nós, que Deus venha ter misericórdia das nossas vidas, que Deus venha ter misericórdia de cada um, aleluia, de nós. O Brasil está aí, né? O Brasil hoje tá só Jesus na causa, né? Só Jesus na causa. É um lugar sossegado, que não tem guerra, é um lugar que o povo deveria adorar mais a Deus, é um lugar que o povo poderia glorificar mais a Deus, porque está em paz, mas não. O povo está vivendo da maneira que ele quer, e Deus, a qualquer momento, pode pesar a mão também sobre o Brasil. E as pessoas acham que não, como aconteceu aleluia, Deus, a pandemia. Muitos acharam que só era nos outros países, que aqui no Brasil não chegaria, e chegou, né? Então, que essa guerra não venha chegar, que o povo venha despertar, mas se for preciso, Deus vai colocar as mãos no povo, para que o povo aprenda, para que o povo venha aprender, a buscar mais o Senhor. Que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia do nosso país, do nosso Brasil, e que assim como Deus tem tido as mãos sobre Jerusalém, que venha ter, né, as tuas poderosas mãos sobre nós, mas que o povo está brincando, tá? Né? Então o povo precisa de despertamento.
E eu creio que Deus, né, dentro de pouco tempo, Deus ele vai chamar o povo para o conserto. Deus ele vai chamar o povo para a batalha. E ele vai despertar o povo. Então ele, aleluia, Jesus está já mostrando o teu poder e está manifestando a tua glória. Mas nós vemos que o nosso Brasil eu falo que o Brasil é um lugar, o melhor lugar para se estar, né? Tem gente que saiu daqui criticando, julgando, xingando o Brasil e foi para outro lugar e de repente teve que voltar. Por quê? Porque muitos falam mal, não ora, só fala mal, em vez de agradecer a Deus, porque está na tua terra, está no lugar onde nasceu, que acabou de criar, não. Sai falando mal e chega lá, tem que voltar. Então, não agradece a Deus, não agradece. Em nenhum momento louva a Deus. Então Deus lá do céu está vendo todas essas coisas, né? E precisamos ser gratos a Deus, não importa o lugar onde você nasceu, onde você criou, é o lugar que você foi alimentado, é o lugar que você cresceu, é o lugar que você está sendo alimentado. Então glorifique a Deus, aleluia. Dá honra, dá glória ao Senhor Jesus, porque a Ele pertence toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Aleluia. Mas nós vemos aí o que está acontecendo no mundo inteiro. Mas isso também já é a volta de Jesus. É Jesus se aproximando e o povo cada vez mais está de mal a pior. A Bíblia fala que por multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos esfriaria. Eu vejo que tem mais gente saindo para fora da igreja do que para dentro. Está entrando, está se convertendo. Por quê? Porque a iniquidade aumentou, porque os próprios não estão dando testemunho. Aqueles que dizem, que pregam a palavra de Deus, não estão dando testemunho de crente, de servo de Deus. Estão deixando se abater por qualquer coisa, por lutas, por provas. Eu sei que é difícil, ser crente é difícil. Mas se Deus chamou, não há nada impossível. Se Deus chamou, Ele garante, não tem por que temer. Aleluia, não pode recuar, não pode olhar para trás. Tem que olhar para frente, tem que adorar a Deus, tem que seguir Jesus Cristo. Tem que pedir a Deus a graça, somente a graça dele que nos mantém de pé. E o povo tem se esfriado muito, o povo tem, aleluia, achado que servir a Deus é como servir o mundo. Se fosse assim, não precisaria sair do mundo. Servir a Deus é renúncia, servir a Deus é sacrifício, servir a Deus é você deixar tudo. Os discípulos deixaram tudo para seguir Jesus. Então, muitas pessoas não estão deixando nada, estão abraçando o mundo, né? Estão saindo da igreja e abraçando o mundo e achando que Deus se agrada disso. E Deus diz que aquele que não deixar pai ou mãe por amor dele não é digno dele. Então, muitas coisas vamos ter que deixar, muitas coisas vamos ter que renunciar. Se quisermos ter uma vida santa com Deus, se quisermos que as nossas orações sejam ouvidas. Porque não é simplesmente estar numa igreja, não é simplesmente dizer eu sou crente. É você crer naquilo que você acredita, naquilo que você foi chamado. Quando os dias maus chegar, você continuar crendo. Porque crer quando você tem dinheiro no bolso é fácil. Crer quando você está com saúde é fácil. Agora, crer no impossível, só crente precisa ser muito mais além do que crente para crer no impossível. Crer que no meio do câncer Deus pode fazer uma reviravolta e curar. No meio de uma tempestade Deus pode te salvar com vida ou não, né? Porque talvez Deus não quer salvar o teu corpo, somente a tua alma. Aí a pessoa, quando perde a vida ou perde a saúde, acha que Deus não está mais com ele, que ele não tem por que ele ser crente agora, já que ele perdeu tudo, perdeu família, perdeu saúde. E nós temos que continuar crendo em meio às lutas, tribulação. Mesmo quando Jesus morreu, ele continuou acreditando que depois da morte ele poderia ressuscitar. Então é isso que nós temos que crer, que ainda que nós perdemos aqui, como o apóstolo Paulo disse, mas lá no céu nós vamos ganhar. A coroa nossa está reservada para aqueles que for até o fim. O Senhor não disse que é até o meio, disse que aquele que for até o fim será salvo. Aleluia. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Então que nós venhamos ter essa fé de Paulo, ter essa comunhão de Pedro com Jesus Cristo, mesmo em momento difícil. Pedro estava ali perguntando, quando ele tinha dúvida, ele perguntava, muitas vezes ele perguntava para o mestre por quê? Porque ele tinha dúvida, porque ele queria saber a verdade, mesmo que muitos riam dele, porque ele perguntava muito.
mas não importa. O importante é que ele tira as dúvidas, né? Que ele venha a ter consciência daquilo que ele está caminhando e fé suficiente para passar sobre as águas, para andar sobre as águas. Então, quando ele tinha dúvida, ele perguntava. Aí tem pessoas que não querem, né, se amostrar que não sabe, então ele não pergunta, ele acha que é o dono da razão, ele acha que sabe tudo, ele não questiona, não pergunta, e na verdade ele não sabe de nada. Aleluia. Então, aqueles que perguntam são sábios. Muitas pessoas acham que são tolos demais, que perguntam tudo, mas não. Eles são sábios, que se eles estão perguntando, é porque eles querem aprender. Se eles estão perguntando, é porque eles têm dúvida. Aleluia. Então, muitas vezes, nós precisamos ser como Pedro, né? Observador não somente, mas também participante. Pedro participava de tudo. O que ele não entendia, ele perguntava. Quantas vezes fosse preciso, ele perguntava. E Pedro foi um homem vitorioso, que ganhou muitas e muitas almas para Jesus Cristo. Que nós possamos também ganhar almas, saquear o inferno e ganhar almas para Jesus Cristo. Que Deus venha ter misericórdia do nosso Brasil, da nossa nação, das nossas crianças, do nosso jovem. E que essa guerra não possa chegar aqui, mas que nós precisamos orar, interceder pelo Brasil também. Não somente por Jerusalém, mas também pela nossa cidade, a qual estamos. Muitas pessoas pagam dinheirão para ir em Jerusalém e não ora pelo nosso Brasil. Aleluia, não busca pela tua casa, pela tua família. E muitos fazem sacrifício, vai até outros lugares, a Lapa, por exemplo, e não faz sacrifício nenhum para ganhar a família para Jesus. Não faz sacrifício nenhum pela família, mas sai, gasta um dinheirão, vai em outros lugares, são idolatria. Aleluia, Deus não se agrada dessas coisas, precisamos vigiar e pedir com fé a Deus, que até dentro da nossa casa Ele nos ouve. Aleluia, que Deus abençoe.